Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Sobre Nós. Mais uma vez, obrigada por escolher estar na Ser Igual. Estamos no último mês do ano, não é? Dezembro, um ano que podemos chamar de reinício depois de tanto tempo de pandemia e de confinamentos. Acho que assim podemos dizer, um ano de reinício. Que seja Deus a abençoar estes passos, estes últimos passos deste ano, para que 2022 venha com mais bênçãos, mais alegria, mais estrutura familiar. E por falar em família, hoje eu tenho comigo novamente a Isabel Ludovico, psicóloga, especializada na área da família. E se não me engano, da última vez, Isabel, que estivemos juntas, falámos sobre famílias saudáveis, não é? É verdade. E já que falámos de famílias saudáveis da última vez, e esta vez vamos falar de conflitos, a minha primeira pergunta é mesmo essa: será que é saudável ter conflitos numa família? Então, Xana, é bom reencontrar você e acho que é um tema importante, porque muitas vezes a gente casa com essa expectativa da harmonia familiar, de uma vida sem conflito, e é impossível não ter conflito. O ser humano passa por crises desde que nasce. Nascer já é uma crise, já gera um conflito interno, né? Sair do útero para encontrar o mundo, depois o desmame também é outra crise, então mais um conflito. O ser humano vai de conflito em conflito. Então, é normal que tenha conflito, eu diria até que é saudável que tenha conflito, é esperado e é bom que tenha conflito, porque quando não há conflito, é porque, de certa forma, um manda e todo mundo obedece, e só tem uma voz, então, e os outros estão ali reprimidos no canto, ninguém ousa dizer nada, é uma estrutura muito autoritária que não é saudável. Exato. Então, quando é uma dinâmica familiar onde todo mundo tem voz, é normal que tenha conflito, né? E é conflito porque nós somos diferentes, cada um é único, e então é normal, é esperado, também porque nós somos pessoas feridas, né, que nos unimos já com uma herança familiar diferente. Então, na verdade, nós temos conflito desde a história da humanidade, desde a queda, né? A queda já foi um conflito enorme, e já com a queda já houve esse conflito entre o homem e a mulher, né? Que o homem culpou a mulher acabou culpando o diabo, mas na realidade esse conflito de culpar o outro é também uma coisa muito humana, né? Então a gente casa com muita expectativa, e quando essa expectativa não é realizada, e não é nunca, porque é muito idealizada, vai ter esses conflitos, né? Não, conflitos porque nós somos diferentes, porque nós temos essa herança cultural diferente, porque homem e mulher vão enxergar as coisas de forma diferente, e até na maneira de lidar com o conflito nós somos diferentes, né? Porque muitas vezes a mulher precisa falar sobre as suas dores, sobre as suas emoções, e o homem quer resolver, quer dar uma solução rápida, né? Então, ela não se sente ouvida, e ele acha que ela está fazendo um drama de uma coisa pequena, né? Então, muitas vezes é o que acontece, que o homem é mais racional, a mulher é mais emoção, e aí tem esse desencontro. Então, do que estás-me a dizer, se eu percebo bem, o que nós podemos aferir disto tudo é que o conflito em si não é o problema. Se calhar o problema é a quantidade de conflitos. E a maneira como a gente lida com o conflito. Então, o conflito é normal, é esperado, é saudável. Eu costumo dizer que conflitos não são graves, são grávidos, porque depende do que a gente vai fazer, né? O conflito é a oportunidade de aprender a se reconciliar. A grande questão é saber se reconciliar, né? Então, a gente pode pensar um pouco mais o que gera conflito na família. Eu pensei assim, o primeiro conflito, talvez, que tenha, tem a ver com as famílias de origem, né? A relação com sogro, com sogra,
E por isso que a Bíblia é bem enfática, dizendo que a gente tem que deixar pai e mãe para construir um novo núcleo familiar, né? E que muitas vezes esses conflitos vêm de não deixar dos pais, né? Dos pais continuarem interferindo. E então, quando os pais não soltam os filhos têm que romper esse cordão umbilical, né? Os filhos têm que assumir essa responsabilidade. Aliás, esse conselho foi dado a um filho, né? Porque ainda não tinha pais. E, e aí depois tem essa dificuldade, então, de construir uma relação de igualdade, né? Uma relação de parceria, uma relação em que os dois têm voz e os dois se sentem respeitados, os dois se sentem reconhecidos. Muitas vezes há um desequilíbrio ali, um se sente sobrecarregado, o outro não se sente ouvido, e aí começa a ter esse conflito de necessidades que não são atendidas, necessidades afetivas, porque todos nós queremos reconhecimento e afeto, e também conflitos de interesse e expectativas, né? Então, a grande questão no conflito é que a gente tende a acusar o outro em vez de falar de si, em vez de falar da minha dificuldade, da minha carência, do meu desejo. Então, por exemplo, se eu digo para o Osmar, você não me dá carinho, ele vai se defender, vai dizer, não, claro que não, não é verdade, e tal, vai começar a argumentar e vai ter uma discussão. Mas se eu digo, eu estou me sentindo carente, me dá um abraço, ele vai ter prazer em fazer isso. Então, é muito diferente. A gente precisa aprender realmente a falar das nossas necessidades, sem culpar o outro. Porque a minha necessidade tem a ver com a minha história, com as minhas carências de infância, que não necessariamente o outro entende, percebe, né? E aí é preciso realmente expressar. A gente quer que o outro adivinhe, mas nem sempre ele pode adivinhar. Então, quando dou chance de falar das minhas emoções, aí nós podemos tentar identificar, né? O que está por trás, que medo, que carência, que desejo, e aí pode ter esse encontro, né, entre um e outro. Tem também conflito de opinião. É muito ruim essas discussões de um querer demonstrar que o outro está errado, porque muitas vezes são apenas perspectivas diferentes, né? E aí, em vez de saber quem está certo e quem está errado, a oportunidade de ampliar a percepção, de tentar perceber na perspectiva do outro, para poder enxergar melhor, enxergar de forma mais ampla, perceber que ninguém tem a razão, né? Total, é verdade. Então, o que importa é melhor ser feliz do que ter razão, né? O importante é realmente encontrar um caminho do meio, que muitas vezes a gente é atraído pelo diferente, mas a gente precisa aprender a compor essas diferenças, né? Não querer impor o meu jeito de ver para o outro. Então, tem esses conflitos de personalidade também, né? Que são, assim... porque a gente é atraído pelo diferente. Então, por exemplo, uma pessoa muito tímida vai ser atraída por uma pessoa extrovertida. Mas no convívio, isso pode gerar tensão, né? Porque quanto mais um expande, ocupa espaço, mais o outro se retrai. E aí chega uma hora que esse que se retraiu pode se sentir sufocado e o outro se sente um pouco sozinho, porque ele não tem interlocutor. Então, poder voltar a um equilíbrio, né, do expansivo ser um pouco, aprender a ouvir mais, e o outro aprender a falar mais, e aí a gente vai equilibrando e aprendendo com o outro. Então, essas diferenças, elas vão evoluindo em função da relação, né? Elas podem tanto polarizar, e aí fica insustentável, exato, ou então a gente pode harmonizar e chegar mais perto um do outro, e aí cada um cresce. Ficar harmonioso, não é? Isso. E aí tem também conflitos de papéis e autoridade, né? Eu acho que na família, aí falando da família como um todo, é importante realmente que os pais tenham autoridade sobre os filhos, né? E é claro que os filhos, eles vão tentar empurrar esses limites ao máximo.
Então, é normal que tenha conflito, né? Exato. Meu filho diz, muito obrigado porque você está me mandando para a cama, muito obrigado porque você está me mandando estudar. Não, claro que não. Vai ficar bravo, vai dizer, não quero. Meu filho fala, você sempre me interrompe no meio de uma brincadeira. Eu quero acabar isto, eu só quero acabar isto. Isso. E aí o tempo também é diferente, o tempo da criança com o tempo do adulto, que é muito mais acelerado, a criança precisa de mais transição para passar de uma atividade para outra. Então, tem esses conflitos. E conflitos de papéis também, né? Quando não fica claro entre o casal quem faz o quê, e às vezes delega para um dos filhos alguma tarefa que é dos pais. Isso gera muito conflito. Então, o nosso mecanismo de defesa, realmente, o mais comum é criticar e muitas vezes exagerar. Tipo, você nunca chega na hora, você sempre esquece. É verdade, é verdade. E aí, claro que o outro vai se defender, né? Então, é importante também perceber se aquele conflito gera em mim uma reação desproporcional com a situação, é porque repercutiu em alguma ferida de infância. Okay. E aí, oportunidade de tratar essa ferida. E aí, sou eu que sou responsável por isso. Por exemplo, eu me senti humilhado, me senti envergonhado, me senti insegura, aí eu preciso descobrir de onde vem isso e realmente tratar, acolher essa criança que se sentia insegura, porque não é o outro que é responsável por lidar com isso, sou eu mesma, né? O outro não é responsável por me fazer feliz, sou eu que sou responsável pela minha própria felicidade. Então, o conflito é uma oportunidade da gente se conhecer e da gente crescer, de aprender a respeitar, né? A se respeitar e se fazer respeitar, a reconhecer as nossas necessidades, nossos limites, nossas emoções, identificar essas vozes interiores, né? Que muitas vezes me alimentam uma autoestima baixa, ou alimentam uma insegurança, ou alimentam o medo. Então, tudo isso é oportunidade, né? E também cuidar dessa criança interior e o conflito, o falar sobre as diferenças, me ajuda a desenvolver flexibilidade e tolerância, que são características essenciais para ser feliz. A pessoa flexível é mais feliz, porque ela aprende a lidar com a frustração de uma forma saudável. A pessoa muito rígida, tudo vai virar um drama, porque se ela não consegue, né, ceder nada, ela se sente sempre ameaçada. Então, essa capacidade de adaptação às mudanças é muito importante né, porque a família está em processo de mudança constante. Toda família passa por crises, né? Aliás, crise em chinês significa perigo e oportunidade. Porque na crise tem esse perigo, né, da gente se machucar, da gente se fechar, da gente se ferir, mas é também oportunidade de compreender melhor o outro, de se conhecer melhor, de crescer. Então, a crise, ela nos ajuda, se a gente souber lidar com ela, a descobrir novos recursos em nós, novas estratégias para lidar com essas mudanças. Na realidade, como eu estava falando, né, a família passa por muitas crises. Tem uma crise social, porque nós vivemos num mundo que é regido pelo individualismo, consumismo, né, a competição, a aparência, o desempenho, que são coisas que nos fazem mal, e a gente está sempre correndo atrás e sempre está faltando. Então, Nunca isso gera Nunca muita frustração. Nunca estamos completos, não é? Sentimos sempre que alguma coisa falta. Sempre quer mais, né? Tem crises circunstanciais, por exemplo, desemprego, um acidente, uma mudança, né? E aí é importante aprender a pedir ajuda e mobilizar a rede social para me ajudar. E tem crise de desenvolvimento. Por exemplo, o jovem casal é uma crise, sair de casa e construir uma nova relação, né? É prazer, mas é também crise. Aí, quando o filho chega, é outra crise, porque tem que abrir espaço para essa criança e tem que, né, sem negligenciar o casal, então é difícil, muitas vezes o homem se sente em segundo plano.
Aí, quando os filhos crescem, né, tem várias crises, e aí a adolescência é uma crise muito grande, porque é a crise de identidade do filho, que diz eu sou diferente de vocês, a crise de meia-idade dos pais, muitas vezes, né, que começa a ver, puxa, alguns sonhos eu não consegui realizar, e o que eu vou fazer daqui para frente? E os avós estão ficando velhos e precisando de cuidados, às vezes, né? Então, são 3 gerações em crise. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, realmente, essa é uma crise que precisa estar muito atento, porque também é oportunidade de tratar de algumas coisas que não foram tratadas quando a criança era pequena, que vão aparecer nessa hora, né? E aí tem as crises estruturais, que são crises de heranças familiares distorcidas, né? Por exemplo, problema de alcoolismo, ou questões de abuso, de violência, etc., que são coisas herdadas das gerações anteriores, que precisam ser olhadas, confessadas, tratadas, para não repetir esses padrões, né? Porque essa herança familiar, muitas vezes, a palavra fala que é a vã maneira de ser que os vossos pais vos legaram, né? Os hábitos distorcidos, padrões distorcidos que a gente aprendeu em casa. E depois podem tornar-se repetitivos de geração em geração, não é? Exatamente. Então, cada geração tem oportunidade de tratar essas pendências para não passar para a geração seguinte, né? Ok. Então, é isso, é a oportunidade, o conflito de perceber esses desejos similares, de ser compreendido, respeitado, aceito, valorizado, né? E o outro, claro, que ele me mobiliza, ele me desafia, muitas vezes ele me ameaça, e eu preciso perceber primeiro como eu reajo quando me sinto ameaçada, né? Então, muitas vezes eu posso reagir com crítica, ou com desprezo, com frieza, com isolamento, e aí eu preciso perceber que esses mecanismos não são construtivos. O que é construtivo é justamente buscar o diálogo, né? Buscar compreender e se fazer compreender. No fundo, despir o papel da vítima que está a ser atacada e assumir o papel ativo de compreender quem eu sou, porque é que eu estou a sentir desta maneira e depois também porque é que o outro está a reagir daquela forma comigo, não é? Exata. O proativo é melhor do que a vítima. Exatamente, realmente a vítima é o pior papel, porque eu me sinto impotente, eu me sinto à mercê do outro, isso é muito ruim. Então, realmente é importante isso, eu assumir a responsabilidade para buscar a reconciliação, ativamente a reconciliação, né? Então, como eu estava dizendo, oportunidade de tratar de feridas anteriores que podem emergir nessa hora, né? E perceber muitas vezes na atitude hostil do outro um pedido de socorro, porque isso também mostra que o outro se sente ameaçado, que o outro se sente inseguro. Então, na realidade, nós somos muitas vezes um espelho um para o outro, né? E através do outro eu vejo a mim e também o outro se vê em mim. Então, ter esse olhar renovado, um olhar gracioso. A Bíblia diz a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, né? Assim, procurar entender por que eu estou me sentindo assim, ou por que o outro está reagindo assim. E sempre lembrar que é a bondade de Deus que me leva à transformação, não é cobrança, não é exigência. A cobrança nunca gera uma coisa boa, a cobrança só vai gerar mais resistência e retaliação, né? Então, é importante transformar as nossas cobranças em pedidos, né? E expressar realmente como eu me sinto. Então, na hora do conflito, é importante reafirmar o vínculo, reafirmar que nós estamos juntos, estamos no mesmo barco e nós vamos resolver juntos, né? Eu acho que a primeira armadilha que a gente tem que evitar na hora do conflito é ameaçar ir embora ou ameaçar romper. Isso aí não é saudável, não é justo, porque é uma manipulação, né? Na verdade, eu estou dizendo para o outro, você muda, eu vou embora, eu estou manipulando. Então, é importante não usar essa arma, porque essa arma não produz bons frutos.
Na realidade, é reafirmar o meu compromisso com Deus e buscar nele consolo, sabedoria, discernimento para perceber o que está acontecendo comigo. Então, olhar dentro do meu coração, né? E a palavra diz: derrama o teu coração para Deus, ele vai te dar paz. Então, ele vai te encher de paz, porque ele já deu a paz, mas assim, é a minha responsabilidade, então, né, de me esvaziar de todas essas, Verdade. da mágoa, do ressentimento, para receber essa paz, e a partir dessa paz ir em direção ao outro, para ser pacificadora, né? Reafirmar esse compromisso com o outro, que permite ir fundo na crise sem medo de romper, né? E esse exercício de aprender a se reconciliar, ou seja, reconhecer a necessidade do outro, reconhecer a minha, zerar as contabilidades, que muitas vezes eu acho que o outro me deve, mas eu também devo, né? Então, poder zerar essas contabilidades, perceber e confessar esses mecanismos errados quando a gente né, lançou mão de algum mecanismo, seja a crítica, seja o grito, seja daí poder pedir perdão, né? E então passar do enfoque de uma luta para ganhar para uma dificuldade para superar. Então é interessante, eu gosto dessa imagem do casamento que pode ser jogo de tênis ou jogo de frescobol. Não sei se tem frescobol aqui em Portugal, né? Mas o jogo de tênis a gente joga para vencer o outro, né? E aí um ganha, outro perde. Isso não é uma boa resolução de conflitos. E o jogo de frescobol, não. A gente está junto, tentando, né, manter a bola no ar o mais tempo possível. E aí é uma cooperação, né? A gente ganha junto. Então, é importante ganhar junto. É importante que no conflito os dois se sentem ganhando, né? Ou com os filhos também, né? Então, sim, se o princípio for sempre aquilo que a Bíblia nos diz de olharmos para Deus e pensarmos a tua graça me basta, nós paramos de cobrar ao outro, seja o que for, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa, sei lá, o carro que eu queria ter, ou a roupa que eu queria comprar, ou o chocolate que eu gosto imenso. Se olharmos para Deus e partirmos do princípio que a graça dele nos basta, baixamos as nossas expectativas em relação ao outro e deixamos de cobrar. Então, este olhar para o conflito desta forma positiva que nos trazes hoje torna-se mais real, não é? Torna-se mais realizável até para cada um. Porque deixamos de colocar no outro a responsabilidade de cuidar de nós, não é? Isso, exatamente. E aí perceber que a relação ela é o que a gente faz dela. Ela dá trabalho ter uma relação boa, né? Ter uma relação equilibrada, ter uma relação justa, ser justa comigo e com o outro, né? Porque muitas vezes eu cedo demais e aí me sinto mal, ou então eu não cedo e o outro se sente mal, mas buscar ser justo, né? Então, uma vez um cede, outra vez o outro, e a gente vai caminhando assim. É claro que numa relação a dois a gente precisa ceder, né? Mas que não seja sempre o mesmo e que seja realmente de coração, né? Não por me sentir constrangido, por me sentir manipulada ou para evitar conflito. Não é para evitar conflito. O conflito precisa ser falado, aquilo não gostei, eu gostei, me fez mal, me senti assim, um assado, porque o outro precisa perceber, né? Precisa perceber o que acontece. Mas aí a gente vai aprendendo, né? Com esses diálogos, a gente vai aprender como o outro reage, né? E tentando ser instrumento de graça na vida um do outro. Então, realmente, a relação é o que a gente faz dela, ou seja, nós somos os dois corresponsáveis pela relação, né? E com os filhos, mais ainda, porque, na verdade, os filhos são esponjas que eles copiam tudo que a gente faz. Então, é verdade. A nossa responsabilidade é ainda maior, né? É verdade. Isabela, obrigada. Eu já tinha saudades destas nossas conversas, a sério, já não estávamos juntas há muito tempo e já tínhamos saudades de te ouvir e realmente a forma como tu trazes estes temas. Eu acho que
É sempre bonito a forma positiva e pela positiva com que tu trazes temas às vezes tão complicados para cada um de nós, não é? Que é difícil de às vezes assumir que temos conflitos nas nossas famílias porque não queremos mostrar o lado negativo, como se o conflito fosse uma coisa negativa, e no fundo o que nos trazes hoje é que tudo feito pela maneira certa, pela razão certa, é positivo, porque podemos crescer, podemos descobrir quem nós somos, podemos descobrir o outro que Deus nos coloca diante, e podemos mudar o rumo da próxima geração que estamos a criar. Isabel, muito obrigada. Exatamente. Deus te abençoe. Obrigada pela tua Obrigada. vida, pela vida do Osmar também. Vou deixar aqui na nossa descrição do nosso programa as formas de escutar a Isabel e o Osmar, e as formas de os seguir também nas suas várias tarefas e missões que eles têm. São pessoas que abençoam muitas vidas, e por isso Deus também vos continua a abençoar imenso, a vossa família, e obrigada por estarem sempre aí, por cada um de nós. Amém. Obrigada. Conte sempre comigo. Muito Obrigada, bom contamos estar com sempre. você. Obrigada. E só para lembrar que o nosso programa não termina por aqui, ele vai continuar. Se estás no YouTube, vai à descrição do programa e procura o link do podcast e ouve tudo até ao fim. Eu vou deixar algumas sugestões de trabalhos da Isabel e do Osmar na parte final do programa. Vou deixar-vos também agora com uma música dos Song for Him e volto logo a seguir para as despedidas. A tua graça me basta, na voz de Inês Mendes. Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Shana Silva Matos.